Nós estamos hoje no programa de Cultura e Encontros com a alegria de acolher dois ilustres convidados. Está conosco hoje professor Luiz Carreira, que é formado, mestre e doutor da Universidade de Brasília. Depois ele vai ter a chance de falar um pouquinho sobre o perfil dele, e também o padre Gustavo Xavier, sacerdote da Arquidiocese aqui de Brasília, atualmente pároco da Nossa Senhora das Graças e coordenador da Comissão Cultural e Artística da Companhia Cultural e Artística da Arquidiocese de Brasília. Muito bom dia, meus caros. Bom dia, obrigado pelo convite. Olá, Padre Cássio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho de cultura e de fé. Professor Luiz, conta para nós um pouquinho, quem é o senhor? Pergunta difícil, né? Bom, eu sou professor de literatura, arte e processo criativo. Fiz o doutorado em teoria da literatura na Universidade de Brasília. Minha atividade principal é escrever. Eu sou um escritor e também dou aulas, e que é uma extensão dessa forma de conversa que é a escrita. E falo basicamente dessas três áreas, né? Arte, literatura, processo criativo, e todas elas ancoradas no conhecimento de vida. Assim, para mim, nenhum desses temas é uma disciplina exatamente, uma disciplina em sentido formal, mas é uma forma de conhecimento da vida. Então, todas elas, para mim, estão sempre integradas nas questões da existência humana mesmo, nunca são tratadas como mera técnica ou disciplina. Sou autor de 2 livros, 3, na verdade, o outro não está aqui, que é o Mínimo sobre Criatividade, um livro de contos chamado A Coisa Fora do Texto, e tem um livro que eu indico para as pessoas, quem tiver curiosidade com o processo criativo, até porque ele é gratuito, que está no meu site, que chama A Orelha de Van Gogh ou A Semente, ou A Lição do Semeador, em que eu faço um arco assim mostrando o que é o processo criativo pelo exemplo da biografia de Van Gogh. E como ele é gratuito, ele é um e-book, então sempre indico. Quando eu falei que é difícil se apresentar, é porque você vai fazer uma propaganda própria, né? Mas enfim, caminhos para a conversa das pessoas assim poderem mais ou menos ter um mapeamento com quem estão falando. Exato. E Padre Gustavo, conta um pouquinho para nós, um pouquinho da sua caminhada também nessa área da cultura, na sua vocação, né? Também brevemente, que nem o professor Luiz, a sua propaganda, como diria o professor Luiz. Eu não sei se tem muita coisa interessante não, mas vamos lá. Então, eu sou padre da Arquidiocese de Brasília, fiz o seminário aqui mesmo. Antes do seminário, vim de uma família que pessoas ali, sobretudo meu pai e minha irmã, tinham um certo interesse pelas artes. E fui fazer artes cênicas na Universidade de Brasília, antes do seminário. No seminário, não podendo muito mexer com teatro, né? Então, comecei a ter uma habilidade aí, mexer talvez com arte sacra, com restauro e conservação de imagens sacras. Montei meu próprio ateliê no seminário e depois fiz uma especialização em arquitetura e arte sacra. E estamos aí. E atualmente são 3 anos da Companhia Cultural e Artística de Brasília, não? 3 anos, no dia 6 de setembro, nós faremos 3 anos, né, da fundação da Companhia Cultural. Bendito seja Deus, meu irmão, estamos aqui junto. Fala para mim, como fruto desta fundação, nasce uma ideia de uma jornada criativa, na verdade um retiro, que faz parte também, está ligado a esta Companhia Cultural e Artística da Arquidiocese de Brasília. Como nasce essa ideia, Padre Gustavo? Então, padre, eu percebi que nós tínhamos muitos artistas, e aí, sobretudo nas artes plásticas, na arte sacra, tinha muita gente que mexia com arte sacra em Brasília, e nós vamos nos conhecendo. Contudo, cada um estava no seu mundinho, né? E eu falava, meu Deus, a gente precisa pensar e se fazer. A gente não pode só fazer, né? Como que a gente pode estar junto, de repente pensar numa espiritualidade? E aí, assim que a companhia surgiu, eu falei, nós que somos da companhia e também as pessoas próximas à companhia,
e pessoas que queiram estar conosco, né, podiam ter um momento de retiro, de repente, que nós meditássemos sobre o nosso fazer artístico, a espiritualidade do artista, né? Se é possível ter uma espiritualidade do artista. E aí propus esse retiro. Dom Paulo, de imediato, acolheu, né? Nos 2 retiros ele tentou estar presente, pelo menos de forma de videochamada, incentivou, nos apoiou. Penso que também ele deve gravar alguma coisinha, embora esteja em Roma agora, né? É, deve gravar alguma coisinha pra gente. Então, foi assim que surgiu o retiro, de forma muito despretensiosa e muito natural. Professor, uma pergunta. O senhor, como convidado a levar adiante esse retiro como uma jornada criativa, o que o senhor pensou como o que vai oferecer essa jornada criativa? Uhum. Bom, primeiro, eu, assim, de público, queria muito agradecer ao Padre Gustavo, e ao senhor também, o convite de me aproximar dessa iniciativa que eu acho, assim, muito importante. Nasceu, como o Padre Gustavo está dizendo, não só o retiro, mas a companhia, de uma forma natural, mas de uma intenção profunda e de uma relação, de uma preocupação profunda do Padre Gustavo, a criação da companhia, e eu fiquei imensamente feliz de poder servir a esse esforço, de verdade, assim, eu acredito muito nele, vejo uma importância muito grande, uma necessidade mesmo, dentro do ambiente católico, de desenvolver o pensamento sobre arte, tanto na sua relação mais profunda, né, entre a, vamos dizer, inclinação artística ou inclinação criativa e os aspectos técnicos, né, para que essas pessoas que tenham essa experiência da dimensão espiritual e da dimensão criativa pudessem começar a encontrar diálogo e formação e espaço para que essas duas experiências não fossem conflitantes, né, na cultura contemporânea. É muito comum que a experiência católica pareça não combinar com a experiência artística. Então, eu conheço muitas pessoas de muito tempo que tem que botar uma das coisas na caixinha, entendeu? Tem que esconder uma das coisas, o que é muito ruim, porque não é só esconder dos outros, eu nem estou me referindo aqui a um aspecto de guerra cultural, nem nada. Eu estou me referindo ao aspecto, inclusive, de uma época que é ignorante em relação ao que é ser católico. E no meio artístico, mais ainda. Então, é muito comum que a pessoa tenha que... Uma das coisas parece que não estão encaixadas. E essas coisas se encaixam muito bem. Essas coisas têm um encaixe muito profundo. Então, eu acho uma iniciativa maravilhosa. Se eu puder fazer uma divisão intramuros e extramuros, assim, intramuros, para quem já está dentro da fé, de entender que dá para relaxar e combinar muito bem essas duas coisas, que elas se potencializam mutuamente. E para quem está de fora, voltar a entender que a Igreja Católica, até mesmo enquanto agente cultural, vamos dizer assim, já foi a proa dessa humanidade durante muito tempo, né? Acho que a gente pode voltar a ocupar um lugar de destaque aí, sem vergonha disso, né? Tem um texto que eu até pretendo usar no retiro, certamente vou me referir a ele, mas devo usar fazer uma pequena leitura dele, da Flannery O'Connor, que é uma escritora católica americana, uma ficcionista que eu gosto muito, e ela numa conferência disse que foi perguntada assim, mas como assim você... Porque ela é uma escritora excelente, assim, ela é uma... Talvez está ali a maior, uma das maiores ficcionistas americanas. E ela é perguntada, a sério, sem título de provocação, mas como assim você é uma escritora, uma ficcionista e é católica? E ela diz assim, eu tomei um susto com essa pergunta, que a minha pergunta seria o contrário, como não ser artista se eu sou católica? E o que ela desenvolve para pensar isso é maravilhoso. E se eu me estender muito, vocês me cortam, né? Mas, só para completar essa ideia, ela diz assim, e essa para mim é uma ideia muito cara, ela falou assim, ser católico, dentre outras coisas, significa uma consciência plena de estar diante do mistério da verdade da vida, né? E ser artista é a mesma coisa. Você não é artista para contar uma historinha, para enfeitar nada. Ser artista não é enfeitar o mundo. Ser artista é tentar achar formas
de captação do mistério da vida e da existência. Então, essas duas experiências são muito próximas. E eu, quando veio o retiro, eu fiquei realmente muito feliz de poder contribuir. Primeiro, porque eu acredito muito na prática do retiro, como ordenação espiritual, como um componente da vida mesmo, essa coisa de retirar-se, rezar, meditar, fazer uma espécie de silêncio para poder voltar à conversa depois, embora não vá ser um retiro de silêncio e tal, mas o retiro te dá esse recuo, né? Eu costumo comparar com a coisa do pintor, aquele recuo que ele dá para ver o quadro como todo e depois voltar para o detalhe, né? E eu pensei a gente vai ter 3 formações, eu pensei num percurso que tocasse em 3 pontos, e todos eles, assim, o fio da meada é a integração pessoal entre a experiência da fé e a experiência artístico-criativa. Né? Então, assim, como que as pessoas estão ali podem refletir, meditar na integração dessas duas experiências, não como dimensões conflitantes da sua personalidade, mas como potencialidades que se iluminam mutuamente, que ganham muito uma com a outra. Pensando um pouquinho, Padre Gustavo, nessa dinâmica do professor Luiz, que está propondo, então o retiro vai ser basicamente pregações, é isso só? Como é? Não. Padre, eu posso só voltar numa coisa que o Luiz disse, antes da gente responder essa pergunta. Luiz, uma das coisas que mais me perguntam até hoje é: Padre, como o senhor continua sendo católico? O senhor passou por artes cênicas na UNB. Uhum. E eu digo que foi o período mais tranquilo da minha vida. Tipo, não teve nada demais, não teve nada de assim, ah, meu Deus, você perdeu De a fé. excesso, Pelo de contrário, excesso, é, nenhum excesso. pelo contrário, aumentou minha fé, né? Uhum. Mas então, o retiro é um momento de convivência, de oração, de fraternidade, de também descobrir ali no nosso meio outros artistas, outras formas de arte que talvez não estejam inseridas na nossa realidade de companhia, de pessoas que querem, talvez, que podem, né, mostrar o que fazem, os dramas do processo criativo, também as alegrias, né, do processo criativo. A gente troca experiências de forma muito natural, sem ser uma coisa rígida, né? A gente tem algumas oficinas que é também para tentar inserir e aprender uma outra linguagem, e geralmente é sempre um artista em Brasília que talvez não tenha tanta visibilidade, mas que faz algo extraordinário. Nesse caso, esse ano nós vamos ter uma oficina de mosaico com o José, é um mosaicista. Ele tem feito trabalho na Basílica de São Francisco, né? Grandes painéis, e também fez na minha paróquia ano passado. Então, assim, é um retiro que tem possibilidade de convivência, de pregação, de formação, de oração, de missa, de deserto, quando a gente fala esse tempo de silêncio, né? Então, esse tempo de silêncio, eu acho que tem agrada é, um Há pouquinho momento a para tudo. todos. Há Há momento para momento para tudo. tudo. Há Então, momentos ao para a mesmo gente, tempo, inclusive, para fazer uma refeição boa, comer massa no sábado à noite, não é? Se possível, tomar um vinho com tranquilidade também. Então, é um e retiro muito nem, tranquilo. e nem pecado é, não é verdade, padre? Nem pecado é. Padre, mas assim, desculpa que eu insista com a minha pergunta, né? Nesse sentido, esses diversos momentos que a gente chama talvez de um retiro, mas também quando você propõe, já com esse nome de jornada, mostra precisamente isso, que é um tempo para todos os momentos nesse sentido dentro da jornada, é isso mesmo, né? Então, antes a gente chamava de retiro. E aí, aconteceu da gente ter um público um pouco mais diverso. Ah, padre, mas pareceu um retiro e não é um retiro, pareceu é, algo que a gente vai para, sei lá, para ter uma formação e de repente a gente também reza com isso. Então, para não ficar nem numa realidade puramente espiritual e nem numa realidade puramente formativa, né, tentando esse hibridismo de todas essas coisas que eu disse, eu pensei melhor e vamos colocar uma jornada criativa que eu acho que atende, né, e também não deixa talvez tão estereotipado para aqueles que não são próximos à fé, de dizer, ah,
é um retiro, né? Mas não é que a gente não reze e não deixe de professar a nossa fé, né? Então, enfim, acho que é por causa disso. E é bem e a intenção justamente de apresentar uma jornada, um caminho, uma proposta de uma caminhada juntos, desse sentido que interdisciplinar, até porque mesmo a companhia cultural e artística, ela é interdisciplinar. Quando a gente fala de arte, vão entrar todas as artes aí nesse meio. E não é que eu consiga falar com a mesma linguagem com cada arte, é justamente por isso que Deus, na sua multiforme graça, vai nos dando as pessoas diferentes, e a graça da comunhão de estarmos juntos é precisamente proporcionar, no caso, o que o retiro quer, que o encontro, que a jornada quer proporcionar, seria isso. Sim, o Luiz pontuou uma coisa no início da fala dele, logo da apresentação, sobre uma situação, a situação atual que nós estamos vivendo, talvez, né? De, enfim, dessa guerra cultural aí, dessa polarização e não sei das quantas. E nesse sentido, a gente quer dialogar, a gente quer agregar, a gente quer viver um ambiente tranquilo, né? Fazer pontes, estabelecer relações, mais do que fazer uma apologética da fé. Agora a gente não está no momento da apologética. A apologética já passou, né? A gente está no momento de um diálogo, sem perder a nossa identidade, claro, né? Mas de conversa, de aproximação. O Papa Francisco falava muito de um evangelho por atração, né? Eu acho que é esse o momento que nós estamos vivendo. Outro dia eu estive na Lumine, dei uma entrevista por lá, e eu falava precisamente da necessidade que nós temos de criar anticorpos. Eu tenho essa ideia de que se nós nos encastelarmos, vamos dizer assim, nós sobreviveríamos vamos dizer assim, a esta guerra cultural. Então, isso é um problema da guerra lá fora, que eles briguem e nós aqui dentro vivemos Entre a nossa eles, cultura, exatamente. né? E eu falava que, olha, como é importante dar anticorpos. E eu penso que um encontro como esse é também uma fábrica de anticorpos, não? Sim, acho que sim. Não sei, eu estava pensando, quer dizer, eu acabei me referindo a essa coisa da guerra, porque hoje, como tudo é muito confuso, todo mundo tem opinião, você tem que, às vezes, para entrar nos assuntos, tem que limpar um pouquinho o terreno. Então, por exemplo, uma das formações que eu pretendo levar ali, que é o Desafios do Artista Católico hoje. Numa chave imediata, a pessoa já vai pensar, então o que a gente tem que fazer contra esse mundo decaído? Não é nada disso, nós contra eles, não tem nada disso. Eu vou pensar esses desafios dentro das articulações existenciais de um católico, assim, e de um artista. Eu estou pensando nas combinações, na potencialidade. O que a fé católica fala sobre criação, que é capaz de iluminar a sua prática, o que a sua prática como artista é capaz de... onde que ela conversa com a sua experiência de fé. Então, assim, parar de pensar um pouco nesses circuitos muito redutores, como se a gente estivesse em guerra o tempo inteiro. Eles contra nós. E daqui a pouco nós nem sabendo mais o que a gente está fazendo, só está brigando com os outros. Tá, mas o que você está... Não, só estou brigando com os outros. E tem elementos muito bonitos para pensar nisso, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente pensa a arte católica, toda vez que a gente pensa a relação entre arte e fé, e quando eu estou falando fé, estou falando, obviamente, da fé católica, né? Estou falando da fé mesmo. A gente tem que... Se a gente anda um pouquinho nisso, para além da história, e vai pensar isso em essência, a gente vai pensar dimensões muito bonitas, como, por exemplo, o próprio sentido da encarnação de Nosso Senhor, que nos oferece o seu próprio ícone, a sua própria figura, que é beleza materializada. Então, quer dizer, a essência da nossa fé tem um momento, quer dizer, ele tem dois momentos, isso que eu vou dar esse exemplo só para pensar assim, isso que é uma articulação bonita de pensar, que assim, desde o Gênesis você tem ali uma tarefa criativa dada ao ser humano, né? Nosso Senhor diz, dá nome para as coisas, quer dizer, uma tarefa poética. E depois da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um momento de materialização da beleza divina, concreto, oferto no mundo, né? Você tem ali uma ruptura entre um ambiente sagrado secreto e escondido e a sacralidade no meio do mundo, que isso tem muito a ver com a arte, né?
Então, essas dimensões aí que são as mais interessantes de pensar, as mais interessantes de descobrir sobre cada artista em si mesmo e da sua relação com o mundo. Então, assim, quando eu proponho um tema como esse, são essas coisas que eu quero pensar. Além de, claramente, poder pensar questões práticas de desenvolvimento. A gente pode pensar ali, por exemplo, categorias de arte, na relação entre arte e religião, né? Da arte sacra passando por uma arte que é informada por uma perspectiva católica, até a arte que tem tema religioso, que são três coisas diferentes. Vamos entender isso. O que é fazer uma arte? Podemos repetir as três coisas, que eu acho que é muito pertinente? A arte sacra, propriamente, porque ela tem função e formas específicas. Uma arte de perspectiva católica, então, quer dizer, é uma arte que vê as questões do mundo e as possibilidades por um olhar católico. Então, para dar um exemplo muito simples, você pode ler e não descobrir um tema católico, mas você vai saber que aquela arte está feita pelo olhar da misericórdia. A misericórdia é um tema muito importante ali. E uma arte de tema religioso, que aí ela pode ser um monte de coisa. Ela tem um tema religioso, sei lá, qualquer tema religioso. E aí é o tema dela. E dentro disso ela pode dizer muitas coisas, inclusive, às vezes, até não religiosas e tal. Mas é importante que o artista, por exemplo, pense essas diferenças. Eu estou atuando na faixa de uma arte sacra, eu estou atuando numa arte que não é sacra, mas tem perspectiva católica, ou estou só pegando um tema religioso? E como eu posso combinar essas coisas, né? Olha que interessante. Eu estou pensando agora que a Dona Maria do Socorro está nos escutando lá na casa dela, pelas ondas da rádio, e está dizendo, meu Deus, será que é para mim esse retiro? Afinal de contas, a quem a gente está querendo que participe dessa jornada? Eu acho que quem deve participar, como nós colocamos talvez na chamada aí do retiro, são todos os que são artistas e minimamente são próximos à fé católica, ou não também, né? E também pessoas que gostam das artes, que têm interesse nesse fazer, que gostam de refletir, que olham a arte como um lugar importante, né, privilegiado, de encontro com Deus, de encontro com o outro. E talvez no meio dessa polarização toda, a Dona Joana está em casa e nos escuta, e diz, mas esses padres estão tudo doido. Será que ela pode ir lá ver para ver se de fato a gente está doido mesmo, para conhecer o que a gente está fazendo e quem sabe se interessar? Certamente ela vai sair com desejo de conhecer mais. Maravilha. E talvez de se dedicar a esse fazer. Eu acho que minimamente é o que ela vai querer, né? Outro dia eu respondi isso assim para o meu público aqui, assim, mas é para mim ou não? Eu falei, cara, ó, a melhor maneira de definir é o seguinte. Melhor maneira de definir, assim, sei lá se é melhor essa é isso que o Padre Gustavo falou, mas foi só um tique de linguagem aqui que eu usei. Mas uma maneira que eu gostei de pensar é assim, é para artistas e curiosos, católicos e curiosos. Curioso é uma palavra ruinzinha, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você ficou um pouquinho curioso, tem uma coisa que te interessa aí, eu sugiro tentar fazer. Por quê? Porque significa que alguma coisa desses campos fazem sentido para você. Ou você tem um desejo criativo, uma inquietação artística, ou ama pensar as artes, ou gosta muito de ver arte. Você tem uma religiosidade que está ali namorando com... Ai, meu Deus, será que eu sou mesmo? Será que eu tenho fé? Será que... Mas cada vez que falam disso, me dá uma pontinha de paz. Eu acho que eu precisava dar uma paradinha. Acho que eu precisava aprender a rezar um pouquinho, entendeu? Então, assim, e eu acho que essa é a proposta do Padre Gustavo, e por isso que ele é muito aberto, assim, sei lá, vamos pensar o tema da oração e da fé. Eu acho que esse retiro é feito para o faixa branca e para o faixa preta, entendeu? Assim, não tem gradação para poder entrar. Se alguma dessas coisas te toca em especial, é a sua praia, porque ali a gente vai aprofundar cada uma dessas coisas. Embora o que eu falei antes possa parecer super erudito e tal, não é, é simples, você vai ver isso ali, e articular, né, essas coisas, articular essa mínima experiência de fé com essa curiosidade. Eu queria depois também poder falar, já que eu mergulhei nesse tema um pouco mais, vamos dizer assim,
sei lá, profundo dessa ideia de dimensões da arte, da fé e tal. Os outros 2 temas são muito práticos também, então vale a pena, e eles pegam um público mais geral. Não sei se eu falo deles agora. Eu ia perguntar, o que é a criatividade? Afinal de contas, o que a gente pode compreender, que é um tema que você trabalha numa das suas obras, inclusive, e a gente vai ter um momento para falar sobre isso nas formações. O que é a criatividade? A criatividade é simplesmente assim, olha, acordei hoje vendo borboletas azuis, é isso a criatividade? Não, a criatividade é um tema muito fascinante, muito amplo e dá muitas formas de abordar a criatividade. Toda vez que eu vou definir o que é criatividade, eu começo dizendo assim, vamos começar pelo que ela não é, porque a gente tem que limpar o terreno, que é uma palavra que, como ela é muito usada, ela vai ficando suja, né? Então você tem que dar uma lavada nela de vez em quando. E a criatividade não é um mundo interior. Um monte de coisas que você pensa e tem ideias. Geralmente, quando eu encontro a pessoa, eu sou muito criativo, mas não sei o que fazer, eu tenho muitas ideias. Eu falei, cara, você não é criativo, você tem muitas ideias. Isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim, viu? Ter muitas ideias é um negócio que pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Porque, às vezes... Santa Teresa chamava isso de louca. Santa Teresa, citando um padre da Patrícia, que diz que você é a louca da casa, né? Exatamente. E é muito eu posso interromper rapidinho, claro, porque claro. o Padre Cássio conhece também essa professora, foi minha orientadora na UNB, e ela diz o seguinte: ideia e coisas humanas, que eu não preciso, talvez, né? Coisas humanas, biológicas, todo mundo faz. Exatamente. Precisa materializar a coisa, saber ordenar, dizer como que faz, por onde que vai, entendeu? Mas é isso. É o que eu falo, assim, olha, eu tenho muitas ideias, assim, cara, e aí, explorando isso a fundo, é verdade, assim, eu costumo fazer piada, às vezes até ser um pouco mais duro, quando, isso para dar uma acordada na pessoa e tal, para dizer assim, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer, não quer dizer nada porque quer dizer tudo. Então pode ser que você seja só uma pessoa muito confusa, pode ser um milhão de coisas, não interessa, porque a criatividade, ela não é pensar demais, sentir demais, desejar demais. Tudo isso pode ter a ver com a criatividade, tem a ver. Só que a criatividade é um fenômeno que tem que acontecer no mundo. Ela tem que estar materializada em obras, em coisas comunicáveis e ofertas aos outros, né? Então, assim, quando a pessoa tem uma passagem clássica disso, muito célebre, né, quando a gente discute esse negócio, que eu acho maravilhosa, que é uma carta. Eu sempre me confundo agora se foi Degas, acho que foi o pintor Degas, escrevendo para Stéphane Mallarmé, um poeta francês. E numa das cartas o Degas falou assim, cara, a sua arte é muito difícil, porque eu tenho muitas ideias de poemas e não tenho nenhum poema. E o Mallarmé responde a ele, eu sei por quê. Porque poesia não se faz com ideias, se faz com palavras. Você tem que ter as palavras. Essa pequena piada tem muito a ver. Então, por exemplo, a formação de um artista não começa pelas suas ideias só, mas ela começa ou está baseado, ela tem que enraizar num amor pela matéria-prima. Eu costumo dizer, você é muito mais artista porque você ama machucar suas mãos na matéria-prima do que você tem ideias à noite. É um envolvimento concreto com o seu trabalho que vai gerar ideias, e não ideias que vão gerar trabalho. E a criatividade é isso, você vai criar uma coisa dentro de uma linguagem determinada, a poesia, a marcenaria, a dança, a música, qualquer coisa. E essa coisa criada se comunica com os outros e pode fazer intervenções e melhorias e novidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que limpar é isso. A criatividade não é um mundo interior. O mundo interior é um pedaço da sua criatividade. Você tem que saber alimentar ele e saber o que fazer com isso. Eu costumo dizer também que a criatividade é uma espécie de fogo. A sua imaginação, sei lá, é uma espécie de fogo. Ótimo, excelente. Como dizia minha mãe, quem brinca com fogo faz pipi na cama de noite, né? Então, cuidado, brincar com fogo, você pode se queimar, sei lá. Você sabe cozinhar com fogo? Você sabe transformar as coisas a partir do fogo? Então, você sabe alimentar a sua imaginação para que isso se transforme em obra? Então, e a gente vai tratar disso nesse primeiro dia. Vamos aprofundar essa ideia do que é criatividade. Porque daí vem, tá, então o que ela é mesmo? E aí a minha definição de criatividade é, ela é um potencial humano, portanto, obra da criação divina nos seus seres, instalado em cada um de nós,
que pode ser mais ou menos acentuado, mais ou menos alimentado, pode frutificar mais ou menos. Mas, assim como a razão está instalada no ser humano, por natureza, a criatividade também está instalada no ser humano. Só para dar um exemplo rápido sobre isso, a gente pensa a criatividade assim, criação do gênio de uma obra de filosofia, ou da ciência, ou das artes. Todo ser humano nasce com a razão e a liberdade. Isso te empurra para a criatividade. Por quê? Porque a sua vida não é determinada. Sua vida não está definida como a do jacaré, do cachorro, de qualquer outro animal ou de qualquer outra coisa. A sua vida é dada a você para que você a invente. Descubra e invente. E todo ser humano é chamado por Deus a descobrir e inventar a sua vida. Quando você a antropologia, muito bem aplicada, demonstrada ali no catecismo, mostra isso. Deus já te ama de saída e você vai aprender a amar e ir para ele. Isso é uma ação criativa. Eu vou ter que inventar a minha vida, vou ter que descobrir o seu sentido, vou ter que compreender e imaginar o seu sentido. Então, isso está instalado no ser humano. Então, você tem esse potencial. Aí a questão é como desenvolver isso. E o principal ponto está na fábula dos talentos de Nosso Senhor. Quer dizer, assim, aquele cara que enterrou o seu talento para não correr nenhum risco, quando voltar vai perder o próprio talento enterrado. Aqueles que investiram o seu talento vão dobrar os seus talentos, né? Talento era o dinheiro. Todo mundo tem essa intuição, se você enterrar o seu talento, você vai perder a sua vida. Deus te deu algum talento. Você tem que fazer esse talento render. É um desafio natural instalado em nós. E aí eu já falei, você estava brincando com a dona Solange. Foi Solange, não? Maria do Socorro. A Maria do Socorro, essa é a Maria do Socorro que estamos ouvindo em casa. Tem uma personagem Solange da ficção, então voltei a ela. Todas as pessoas... Talvez seja a Solange que estamos ouvindo, talvez agora é a Solange que estamos ouvindo. Todas as pessoas, seja em ambiente acadêmico, doméstico, com mais ou menos experiência intelectual, não importa. Todas as pessoas têm uma clareza, se ela tem uma notícia, vamos dizer assim, do seu talento. Eu tenho uma coisa boa para fazer, eu já sei disso, pode ser cuidar da casa, pode ser fazer uma 9ª sinfonia, eu tenho uma coisa boa para fazer nessa vida. Eu tenho uma coisa boa. Isso é humildade. Isso é humildade. Exatamente. E aí você tem que reforçar essa humildade para falar, vou pegar isso e vou fazer. E mais até, você tem que desenvolver um certo medo de eu não posso enterrar esse talento que me foi dado. E aí você destrava tudo. E isso vai dar na terceira formação, nem vou falar dela agora, exatamente que eu já falei muito, mas o que você faz com isso? Então, assim, a primeira é essa, nós vamos investigar isso a fundo. O que é criatividade como traço da criação divina que está instalada dentro do seu ser. Na segunda, nós vamos pensar um aspecto mais da conexão entre fé e experiência artística. Vamos pensar aquilo que eu comentei antes. E aí, na terceira, para o pessoal sair com um mapinha, assim, que eu queria que eles tivessem, o que eu faço depois daqui, eu preparei uma formação que se chama O Trabalho como Oração, né? Ou um guia prático, ou caminho prático do processo criativo. Tá, fui tocado por todas essas coisas, entendi isso tudo, reconheci em mim, sobretudo a primeira palestra e a segunda, não são palestras, são formações, eu tenho uma pequena diferença aí, costumam ser muito tocantes. Esse tema da criatividade, de olhar para o próprio talento, costuma ser muito tocante, assim, porque ele arranha a ideia do desperdício da vida, do eu estou perdendo o meu talento. Então, eu trago alguns exemplos, alguns pontos de reflexão. A gente vai rir bastante, imagino, vai achar graça, então, mas tem uma hora que dói um pouquinho, para que você frutifique. Tem a poda para frutificar. E aí, no último, eu tento... Desculpa, perdão. Não, e o último? E aí, no último, eu apresento uma espécie de mapa. O que eu faço com isso? Que é vamos dizer assim, um passo a passo do processo criativo. E processo criativo já não é a criatividade. Processo criativo é a inteligência do meu esforço para que essa criatividade renda. O que eu faço? Eu tenho que organizar meus horários, que tipo de coisa que eu tenho para fazer, como que eu alimento a minha criatividade, como que eu alimento a minha imaginação, que estratégias criativas que eu uso,
Como é que eu consigo trabalhar todo dia sem todo dia querer ser um gênio? Como é que eu construo habilidades? Então, a gente vai fazer um mapa do trabalho e do desenvolvimento pessoal para aproveitar aquele potencial que a gente viu antes, chamado criatividade. E eu quero pegar esse mote para dizer que existe um trabalho, uma continuação e um trabalho. Porque as pessoas tantas vezes pensam que das coisas, vamos dizer assim, sublimes, as coisas do espírito, são coisas como de uma inspiração, de uma coisa... E a oração, ela é trabalho, padre Gustavo, não é verdade? Sim. A gente que reza, não desmerecendo, né? Mas a gente que reza o ofício das horas, a liturgia das horas, a gente sabe que é trabalho, né? A gente precisa se dedicar manhã, tarde e noite para isso. Então, é trabalhoso no sentido de eu preciso empreender energia, tempo para isso. Se a gente, inclusive, não valorizar, né, esse tempo, a gente perde com muita facilidade. Se eu não valorizar pela manhã a minha oração, se eu não valorizar pela manhã ou pela noite a minha oração, eu perco com muita facilidade. É esforço, é luta, né? É trabalho. Posso completar uma coisinha? Sim. Desculpa, eu amo esse tema da oração cada vez mais, assim. E eu sou um faixa branca da oração mesmo, assim, mas eu tô... Outro dia alguém me perguntou assim, numa caixinha de perguntas assim, professor, se você pudesse dar alguma dica para o seu Luiz jovem, o que você daria? Eu falei, aprenda a rezar rápido, assim, não para de perder tempo com isso, aprenda a rezar. E essa coisa que o padre Gustavo está dizendo, né, eu lembrei aqui de São Pedro de Alcântara e Santo Afonso Maria de Ligório, nos seus tratados de oração, falam 7.835.000 vezes a palavra exercício. Exercício espiritual, exercício. E assim, a pessoa fica achando que vai para a academia, vai fazer um bíceps um dia, vai virar o Arnold Schwarzenegger. Não vai, meu filho. Oração não é mágica. Então, é exercício, é construção. E ele tem muito a ver com o processo criativo. Por quê? Porque ele é aquilo que você faz, como Nosso Senhor indicou, em silêncio, longe da vista dos outros, diante da única verdade que te entende completamente, diante da qual você não pode mentir, diante da qual não tem teatro. Então, quando você reza sozinho na presença de Nosso Senhor, você não tem teatro. E esse momento, ele é fundamental para dar verdade a toda a vida espiritual. Quando você para de rezar, as outras coisas vão ficando mais teatrais. Você perde verdade no que tá... Eu estou me metendo numa área que, pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso. Mas é porque eu estou pensando na colagem disso que eu tenho tentado aprender com uma que eu sei, que é de verdade, que é dentro do seu processo criativo, se você não achar aquela atividade que é a oração, vamos dizer, onde está a verdade plena do que você está fazendo, tudo mais que você fizer vai ser mentira. Então, isso é um desafio do processo criativo. Onde é que está a base a qual eu tenho que voltar sempre para que tudo mais possa ser verdadeiro e sem o qual tudo mais fica meio frouxo, né? Isso, e eu só quero acrescentar uma coisa também que eu aprendi na vida, que me custou muito. Pouco eu li em qualquer coisa, assim, mas que me custou muito, né? Eu sempre pensei na arte como oração. Olha só. Então, assim, quando eu estava pintando imagem sacra ou restaurando, eu via que, por exemplo, à medida que eu ia pintando um menino Jesus ou um menino Jesus, eu ia falando, meu Deus, mas o menino parece que tem a mesma, está ali da mesma forma como está na cruz, né? Qual é a cor que eu vou colocar? Porque essa cor é isso, essa cor é aquilo, outro simboliza isso, é próprio da imaginária, não é? E eu fui pensando, o que eu faço também em relação às artes é a minha oração, né? Maravilha. E é difícil alguém aceitar isso. Mas às vezes, quando você está num ateliê trancado, eu penso que você, quando você está escrevendo, trancado, mergulhado no mais íntimo de si, e ao mesmo tempo conversando com Deus sobre o que você está fazendo, me desculpe, eu não sei, né? Eu posso estar sendo muito profano, não sei, mas eu acho que não. Mas eu digo, eu acho que a oração mais nobre, assim,
que a gente faz diante de Deus, né? Então, eu tenho aprendido, assim, eu tenho como que as apalpadelas tocado nessa realidade. Nunca li nada muito específico sobre isso, ou mais extensivo, assim, sabe? Mas digo, eu descobri que quando eu também faço arte, eu rezo. Mais certeza. Eu faço arte, eu rezo. É E linda aí, essa frase. Você então, está santificando o que faz, e santificar é oferecer a ele diretamente, né? E eu posso dizer, Fazendo para isso, eu estou oferecendo a ele diretamente. Jesus Cristo, artesão, Uhum. artista em algum sentido, marceneiro, né? Passou 30 anos da sua vida rezando às escondidas. Exatamente. nós estamos acabando já nosso encontro, ele é breve, mas dicas práticas agora. Então, quem se escutou e diz, quero saber mais ou quero me inscrever, como faz? Marido fala. Luiz? É. Olha, aí eu tenho, acho que eu não sei como é o formato, mas a gente pode deixar os links, né, para inscrição. Tem Sim. um WhatsApp que você vai conversar com uma pessoa diretamente para tirar, inclusive, dúvidas, o que funciona, como é que chega, quais horários. Tem uma programação que você pode receber também. Vamos lá. Ela começa... Sendo prático, vamos lá. Entra em qual Instagram tem que entrar? Instagram da própria companhia, padre? Da própria companhia, ou até mesmo no seu, não tem problema. Lá você vai estar... Lá você vai estar informado sobre o evento, né? Então, depois no Instagram da companhia tem o link já com a inscrição, muito fácil, nada difícil. A gente confia também em você, né? Tanto é que a forma de pagamento lá do link, você manda o comprovante, é tudo tranquilo. E o que mais? A gente sai na sexta-feira, por volta ali das 5, 6 da tarde, para começar o retiro lá na casa de retiro com credenciamento 7, né? E nós temos o primeiro momento às 8. Ficamos até o domingo, depois do almoço. Então, são 3 dias aí, né, de retiro. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Dois detalhezinhos que são importantes. Tem que levar para o retiro. Ah, bom, ótimo. Ah, tá. O que tem que levar para o retiro? O retiro está incluso alimentação, hospedagem, né? E aí a gente pede sempre para levar roupa de cama, que não está incluso, e os próprios materiais, assim, de higiene pessoal, remédio, né? Essas coisas todas. Além de levar levar a Bíblia, se quiser levar um terço, para a gente ir também tendo um lugar aí para ajudar a nossa espiritualidade, né? Professor Luiz, você ia comentar mais alguma coisa? Uma coisa mais que é mais geral, nem é para o contexto exatamente do ouvinte agora, mas é porque eu, como em outros contextos, falei assim, olha, o pessoal tem que entender que isso não é um curso, assim, no sentido, estamos vendendo um curso, não, é uma jornada, é um retiro, a inscrição é para possibilitar fazer, ter as coisas, o recurso, a alimentação, a hospedagem e tal, e é uma iniciativa... O trabalho do senhor é gratuito, o trabalho do professor da companhia é gratuito, o que a gente está pagando é a hospedagem e a comida que a gente vai comer lá. A oferta da companhia é uma oferta realmente de formação pessoal, de retiro, de recolhimento, de aproximação. Então, assim, e também entender isso, que assim, eu não estou comprando um curso, que eu vou lá pegar um conteúdo. Eu estou me aproximando de uma experiência, né, pessoal, de contato com as outras pessoas, professores, os padres, os colegas que vão estar lá. Então, não fique com a cabeça de um curso. Tem curso? Tem uma coisa parecida com curso. Tem aprendizado, tem formação, muito conhecimento, mas muito convívio, muito contato. Mas a chave é recolhimento, oração, um tempo para pensar, para conviver com os outros, para trocar experiência. Então, assim, tem um monte de coisas que vão acontecer ali que são muito diferentes de um curso normal, né? E a gente não falou das datas, é 29, 30 e 31 de maio.
né? Outra coisa também que é muito legal, é numa chácara, então realmente você dá uma parada, uma saída, a coisa de meditação é muito poderosa para isso, né? Você vai estar num ambiente propício para isso. E um detalhe que eu esqueci aqui, que é muito importante. Sim, os contatos estão lá no meu Instagram, o Luiz Carreira A, no Instagram da Companhia Artístico-Cultural da Arquidiocese de Brasília. E, como eu disse, vou reforçar, quem tiver dúvida, quiser saber mais detalhe e precisar conversar com alguém nesses canais aí, tem um WhatsApp que você vai mandar uma mensagem e uma pessoa real vai conversar com você. Qual é a sua dúvida? Você quer saber disso aqui? Eu preciso levar travesseiro? Qualquer coisa que você queira saber, você pode entrar e perguntar. Então é bem tranquilo. Queridos, eu quero agradecer de coração a disponibilidade de vocês, sobretudo essa iniciativa maravilhosa e colocar sempre o programa de Cultura e Encontros à disposição da Companhia Cultural e Artística. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço e peço de novo a bênção dos senhores. Deus abençoe. Deus abençoe.